Olá pessoal, este é o terceiro vídeo da nossa série de dicas sobre o Camera Raw dentro do Photoshop. Uma coisa que pode parecer muito assustadora para quem está começando é a série de painéis que o Camera Raw apresenta, embora que haja uma grande semelhança com os painéis do Lightroom. Nós temos básico, curva, efeitos, vocês conhecem. Mas vocês podem pensar, poxa, eu não uso todos esses painéis, muitos deles eu não uso. Você pode editar e mostrar apenas aqueles que você usa, aqueles que são mais úteis para você. Como é que você pode fazer isso? Você vem aqui ao lado de editar, clica com o lado direito do mouse e escolhe editar painéis a serem mostrados. Eu, por exemplo, confesso a vocês que não uso muito o painel de curva. Então eu desmarco o painel de curva. Desmarcaria também o painel de ótica, de geometria e de calibração. E clicaria OK. Quando eu clicar OK, o painel, vou colocar aqui, ficar mais perto, o painel vai se transformar. Vejam, o Lightroom reiniciou, mas o painel foi transformado. Eu vou colocar aqui, por efeito de edição, uma cópia da imagem na edição que nós fizemos para a gente fazer uma comparação. Olhar para um, para outro, sem precisar falar, mas para ver o que é que nós editamos. Em um outro momento você diz, oh, poxa, eu precisava daqueles painéis de volta. Simples, clica mais uma vez ao lado de editar, escolhe editar painéis a serem mostrados e marca os painéis os quais você gostaria que estivessem de volta na sua aba. Ainda sobre painéis, uma outra dica importantíssima é que ao clicar também com o lado direito do mouse ao lado de editar, você tem três modos, meu Deus, modo de painel único, modo de painel responsivo e modo de vários painéis. E agora, porque são vários painéis e como é que eu vou fazer? Estes controles dizem respeito à forma como você abre estes painéis. Se você tem marcado aqui como nesse painel único, quando você abre o primeiro, veja, básico, por exemplo, abrir básico e depois eu vou em curva, o básico fecha, o curva abre. Se eu desejar agora abrir detalhes, detalhe abre, curva e básico ficam fechados, eu só tenho um único painel aberto. Vou clicar novamente para a gente ver a segunda opção. Modo de painel responsivo. Será que tem alguma coisa a ver com responsável? Não tem a ver com responsável. Responsível é porque ele entende o tamanho da sua tela, entende o tamanho do painel do Camera Raw aberto para você e vai reagir de acordo com as suas dimensões. Vou mostrar na prática. Eu vou abrir básico e vou abrir curva. E vou abrindo até... Veja que básico fechou, curva se encontra. Detalhe. Mas agora eu tenho aberto aqui curva e detalhe. O Camera Raw entendeu que os dois painéis podem ficar abertos de uma forma que não vai atrapalhar o seu trabalho ou o que você estiver visualizando. Se curva e detalhe estiver aberto e eu tentar abrir misturador de cores como é um painel longo, abre sozinho e fecha os demais. Então este é um modo responsivo. É um modo que vai se adaptando às dimensões da sua tela. Vou clicar mais uma vez aqui ao lado de editar e escolher vários painéis. Bem, o nome já está dizendo, né? Vários painéis. Significa que você pode abrir vários painéis e eles não vão fechar um outro, eles vão ficar todos abertos. Lembrando que você pode editar os painéis que você deseja mostrar e aí trabalhar com apenas aqueles que lhe dizem respeito. Você diz assim, ah, Dilson, eu não gostei desse vários painéis, eu achei ele complicado, porque fica vários, eu vou ficar confuso. Não tem problema, vamos ver o seguinte, olha, eu vou abrir aqui básico, curva e detalhes, mas vou segurar em Ctrl e vou clicar aqui do lado de básico. Pronto, eu tenho agora um painel, eu estou segurando ainda em Ctrl, mas eu tenho um painel agora que funciona como painel único. Lembram? Daquele modo único. Então eu tenho aqui curvas, mas se eu for abrir básico, curvas fecham, fica somente o básico. Se eu for em detalhes, básico e curvas fecham, fica só o detalhe. Isto porque eu estou segurando
em Control. Eu vou aqui em básico e eu vou fazer um ajuste básico no básico. Eu estou aqui em modo de vários painéis, eu vou colocar de modo painel único, que é o modo que eu gosto. Vou deixar aqui em painel único. Agora, com os painéis fechados, eu tenho um olhozinho aceso, ó, ao lado de cada painel que eu trabalhei. Você diz assim, poxa Deus, que interessante, quer dizer que se eu clicar naquele olho e ele desaparecer, eu vou ver a imagem sem a aplicação do efeito daquele painel correspondente ao olho. Soltei, veja o detalhe. Quase não dá para notar, né? Mas eu diminuí o ruído e correção de cores. Olha, as cores eram assim e depois ficaram assim. Ah, e se eu quiser voltar, zerar o ajuste de cor, por exemplo, que nós fizemos. Agora eu vou segurar em Alt. Veja quando eu seguro em Alt, o que é que acontece com os painéis? Aparece a palavra redefinir ao lado de cada um deles. Bem, eu gostaria de redefinir a correção de cores. Então, eu clico no painel e as cores foram redefinidas. Suas definições de cores foram atualizadas. Continuando ainda, vamos mudar, vamos ver mais dicas, porque esse Camera Raw é impressionante. E vamos aqui ao pincel de ajuste com o atalho letra K. Quando eu clico pincel de ajuste, abre um painel imenso com as várias coisas que eu posso cuidar apenas com o pincel. Eu venho agora e clico aqui fora com o pincel. Vamos ver a sobreposição para a gente entender como está a máscara. Eu vou segurar em Alt para que o sinal de menos apareça ali no centro do nosso pincel. Vou diminuir ele e vou tirar aqui o ajuste da flor. Para ver mais o que eu estou fazendo, eu vou mudar a cor da sobreposição para azul, porque aí eu vejo mais o que eu estou fazendo. Venho e coloco azul onde não tem, olha, ficou melhor para mim. E eu continuo ainda trabalhando, acho que o pincel está grande, vou diminuir um pouquinho do pincel. Pronto, vou tirar a sobreposição da máscara. E vou fazer ajustes aqui do lado de fora desta imagem. Vou diminuir a exposição. Eu estou escurecendo o fundo para que o primeiro plano, onde está o meu assunto, crie mais ênfase. Quando eu pressiono Alt e solto Alt, o tamanho do pincel permanece o mesmo. Isso acontece porque se eu for aqui nesses três pontinhos, eu vou encontrar tamanho da borracha separada e ele está desmarcado. Isso significa que a borracha sempre terá o mesmo tamanho do pincel. Mas o que aconteceria se eu marcasse tamanho da borracha separada? Vamos ver. Eu tenho agora o pincel demais, mas se eu clicar em Alt, eu tenho um tamanho diferente de pincel. Veja, olha, sem pressionar o Alt, pincel pequeno, mas pressionando em Alt na borracha, o pincel diferente. No meu fluxo de trabalho, eu gosto de manter tamanho da borracha separada desmarcado, para que fique o mesmo tamanho e eu possa controlar mais o que eu desejo, tratado ou não. Você escolhe o seu. Eu vou criar um novo pincel agora para tratar o meu assunto principal, no caso a flor dessa imagem. Criei um novo pincel, vou diminuir o tamanho, eu estou clicando e arrastando para a esquerda ou para a direita e eu vou selecionar a planta. Eu posso selecionar a planta, eu posso pintar a planta, ou eu posso vir aqui no fundo e escolher uma máscara de intervalo de cor. Eu clico na planta, seguro em Ctrl e verifico o ponto onde foi marcado, marco outro. Com a primeira cor selecionada, eu agora seguro em Shift e um sinal de mais aparece no conta-gotas e eu vou acrescentar outras tonalidades da cor desta planta. Eu já coloquei 5 conta-gotas, vou colocar o último agora e ele não aceita. A máscara de gama de cores é limitada a 5 amostras. Então eu tenho 3 e 2, 5, pronto, não posso colocar mais, mas eu já tenho as cores selecionadas nesta imagem. Eu agora vou fazer um ajuste para a tonalidade do vermelho ficar
aquela que eu estou precisando. Eu deixo nesse vermelho aqui, venho com o pincel, agora eu clico no pincel, tiro a amostra, volto no pincel e vou marcando. E onde tiver as cores que eu escolhi, vai acontecendo a mudança, porque eu selecionei este intervalo de cor para receber a mudança. Pode não estar muito bonito aqui, mas é apenas para efeitos de demonstração, não necessariamente para que isso seja levado em conta. Quem vai fazer o processo e escolher as cores e as tonalidades é você. Agora vejam uma dica de ouro para vocês. Quando vocês estiverem selecionando a cor, vocês vão colocar este controle de um lado para outro. Veja como ele está vindo rápido, olha, e veja o que é que está acontecendo na flor, até eu encontrar a cor que seria a cor que eu trabalharia. Você diz assim, poxa Deus, foi muito rápido, eu não gostei do que aconteceu não. Você pode clicar aqui ao lado em usar ajuste fino, e agora quando você clicar no círculo para mover, ele vai mover bem lentamente para você encontrar exatamente a cor que você estava procurando. Puxa, mas eu tenho que marcar, é? Ah, não gostei não. Calma, você não precisa marcar. Se você segurar em Alt, você aciona o ajuste fino, ele fica marcado. Olha, se eu tirar o dedo de Alt, ele desmarca, então eu vou segurar novamente em Alt. E aqui eu tenho um ajuste fino. Se eu retirar o dedo da tecla Alt e deixar de pressioná-la, ele volta à configuração mais rápida, normal. Então é isso, estas são as dicas de hoje do Camera Raw. Espero que vocês estejam aprendendo muito e se empolgando pelo programa. Eu sou Adilson Andrade, este é o Photoshop Fácil. Até a próxima, muito obrigado.